Eu sou a Francine Mioso, eu sou Master Trainer, mas eu não nasci assim. Eu nasci numa cidade lá em Chapecó, interior de Santa Catarina, e a minha infância, ela sempre foi muito sozinha. E essa solidão acabou desenvolvendo uma ansiedade. Ansiedade que me levou aos meus 106 quilos na minha adolescência. E eu lembro que lá na escola eu sofria muito bullying. Ninguém queria passar o intervalo com a Francine, os menininhos lá nos meus 16 anos, ninguém queria beijar a Francine, porque a Francine era gorda. Eu lembro que teve uma situação que eu cheguei na escola, dentro da sala, e eu sentei e todo o resto da minha turma tinha combinado de levantar na hora que eu sentasse. E quando eu sentei, todo mundo levantou, parecia que eu era um peso, né? Um peso no mundo. Foi assim que eu me senti. Eu lembro que esse dia eu cheguei a sair da sala para chorar. E assim eu continuei, lá com os meus 21 anos eu me casei e 1 ano e meio depois eu tive a Isabelle, minha filha, hoje tem 14 anos, a minha princesa, e 1 ano e meio depois o meu ex-marido chegou e falou pra mim: Francine, eu não amo mais você, eu tô indo embora de casa. E eu fiquei sozinha, morando num sítio, eu e a minha filha, no meio do nada. E nessa época teve uma noite, a minha ansiedade ela chegou no ápice. Teve uma noite que eu acordei, eram umas 2 horas da manhã, eu abri os meus olhos e o meu coração, ele palpitava muito. E a minha cabeça começou a enformigar e eu falei: gente, alguém me leva pro médico porque eu vou morrer agora. E eu fui indo pro hospital e nisso eu já tava pensando em estar na UTI, passar mal, tava passando muito mal. Eu cheguei no hospital, o médico falou: Francine, você só teve uma crise de ansiedade. E ele me deu um remédio para dormir, eu apaguei e acordei no outro dia. Só que no outro dia eu tive outra crise. E no segundo dia eu tive 2, e no terceiro eu tive 3, 4 crises, e as crises começaram a aumentar. E eu comecei a ter síndrome do pânico. E como o meu primeiro sintoma foi os meus batimentos, o meu coração, eu sempre fui muito racional. Então, o que eu entendi? Que eu tinha algum problema no coração. E eu comecei a procurar vários cardiologistas. Eu fui em mais de 10 cardiologistas. Fiz vários exames, todos eles me falando: Francine, você não tem nada, teu coração é perfeito. Eu cheguei ao ponto de assinar um termo de compromisso para o cardiologista da nossa família me fazer um cateterismo. Porque eu sentia, logo eu tinha. Meu racional, eu não queria entender emocionalmente. E eu fui lá, eu de fato fiz o meu cateterismo. E eu não tenho nada, meu coração, graças a Deus, é perfeito. Ok, entendendo isso, que o meu coração estava perfeito, eu parti para o psiquiatra. Fui em vários psiquiatras, saía de Chapecó e ia para o Rio de Janeiro consultar com um especialista em síndrome do pânico e comecei a colecionar remédios. Faixa preta, né, ansiolíticos e antidepressivos. Cada psiquiatra me dava um remédio para tentar controlar minhas crises e nada controlava as minhas crises e eu comecei a viver. Eu lembro que na época eu estava andando na rua, eu tomava tanto Rivotril que um psiquiatra pediu uma vez quanto de Rivotril eu tomava por dia. Eu não sabia. Eu andava na rua com o vidro de Rivotril assim, tomando, para controlar as crises. E tudo que eu mais queria nessa época era poder ser normal. Era poder levantar da cama e não ter aquela crise, não ter a sensação como se eu fosse morrer naquele dia. Eu só queria poder viver normal. E o tempo foi passando, lá eu passei uns 10 anos sem me relacionar com ninguém, sem assumir um relacionamento sério com ninguém, porque eu fiquei muito, muito traumatizada. E lá com os meus 30 anos eu conheci o Danilo, o meu marido, hoje. E eu e o Danilo começamos a viver um relacionamento eu sempre falo, a gente alimentava os nossos vícios emocionais. As nossas crenças, elas batiam. Por que eu tinha síndrome do pânico? Por causa das minhas crenças, por causa dos meus vícios emocionais. E eu e o Danilo, a gente se alimentava disso. A gente começou a ter um relacionamento de ciúme, de brigas. A gente brigava, às vezes estava tudo bem, mas a gente inventava algo para brigar pelo simples fato de brigar. E nessa época o Danilo morava em Porto Alegre e eu em Chapecó. Só que eu não queria ir para Porto Alegre porque eu tinha medo de ser abandonada mais uma vez na minha vida. Nessa época eu engravidei do Miguel e eu fiquei em Chapecó com o Miguel, com a Isabelle. A minha vida ficou acordar,
cuidar dos meus filhos, deixar a Isabelle na escola, o Miguel com os meus pais, porque na época eu não amamentei, então eu deixava ele com os meus pais. Ia para minha empresa, eu tinha uma empresa e eu cuidava de 40 funcionários. Então eu sempre trabalhei muito. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era ao certo. Então eu compensava isso no meu trabalho. Eu trabalhava, sempre trabalhei muito. E nessa época eu trabalhei ainda mais. E aí eu saía do meu trabalho, da empresa, e buscava meus filhos e ia para casa. O Miguel, com um mesinho de idade, ele não dormia. Então eu também não dormia. E esse começou a ser um ciclo. E nesse meio tempo ainda, eu brigava com o Danilo. Tinha dias que eu pegava o meu carro e ia pro meio do nada e ficava ali estacionada 2 ou 3 horas chorando, pedindo para Deus alguma luz, porque eu sabia que aquela vida não era a vida que eu tinha vindo para viver. E esse ciclo, nessa época eu vivi nesse ciclo que me levou a um esgotamento tão grande, físico e emocional, que teve um dia que eu abri a sacada do apartamento que a gente morava e eu cortei a redinha de proteção dos meus filhos. Para de fato acabar com aquilo, porque eu sabia que não era aquela vida que eu tinha vindo para viver, e eu não queria mais aquilo. E quando eu fui fazer isso, eu olhei e lá embaixo estava o meu pai. E o meu pai foi sempre o meu herói, né? E eu tenho certeza que foi Deus que colocou ele ali naquele momento. E então ele subiu e me abraçou, ele falou: Francine, você está muito cansada, vai tirar umas férias, vai descansar. E eu de fato fui lá para Gramado. E lá em Gramado, a gente tava no café da manhã, todo mundo lá nesse hotel que eu fico faz as refeições juntos. E no café da manhã lá, tinha uma pessoa que perante a mim naquele momento foi a segunda pessoa que eu falo que Deus colocou na minha vida. Naquela época, tomada das minhas verdades, da minha arrogância, da minha prepotência, eu precisava de uma pessoa que tivesse autoridade. Se qualquer pessoa chegasse e falasse pra mim: Francine, faz isso que dá certo, eu ia falar: cara, tá viajando, não vai dar certo. E Deus colocou aquela pessoa na minha vida que perante a mim tinha autoridade. E essa pessoa é a Fafá de Belém. Ela estava no hotel que eu estava e ela falou, eu ouvi ali sentada, eu ouvi ela falando: eu fiz muita coisa na minha vida, mas o que de fato deu certo foi o coaching integral sistêmico, foi o método CIS. E eu falei: gente, se essa mulher tá me falando que essa metodologia dá certo, quem sabe ela tem condições de fazer o que ela quiser na vida dela. E se ela tá falando que deu certo, quem sabe? Eu já tava no fundo mesmo, eu não tinha mais nada a perder. Aí eu voltei pra Chapecó, eu falei pra ela: você me passa o contato dessa pessoa, de alguém dessa empresa, pra mim poder me informar? E ela de fato me passou o contato da consultora e eu entrei em contato. E eu comprei o método CIS, fui pra Chapecó e comprei meu método CIS. E eu saí de Chapecó sozinha e fui fazer em São Paulo o método CIS. Foram 3 dias que de fato eu vi uma luz. Eu tava lá no fundo do poço e eu vi a luz. Eu vi que tinha algo, que tinha uma luz, que tinha alguma coisa. Só que chegou no 3º dia do método CIS, eu falei: ok, eu vi que tem a luz, mas agora eu vou voltar para Chapecó e vai estar aquele emaranhado de coisa. Eu não tô forte emocionalmente para de fato fazer isso já. E foi quando o Paulo chamou no palco o meu coach, né? Que virou meu coach. Foi a pessoa que começou a falar do coaching individual e eu entendi naquele momento que o que eu precisava era de um profissional que me acompanhasse, que me fizesse sair da onde eu estava e chegar, atingir minhas metas e meus objetivos, me desse ferramentas, porque sozinha eu não ia conseguir naquele momento. E lá, naquele momento, eu fechei o meu processo de coaching individual e foi onde eu renasci. Foram 3 meses que eu comecei a sair de Chapecó e vir para São Paulo, Chapecó, São Paulo, e eu renasci. Nesse tempo, eu parei de tomar meus antidepressivos, eu não sei nem em que momento, mas eu parei. Hoje, graças a Deus, eu não tomo nada. No meu processo de coaching individual, eu decidi sair de Chapecó e assumir a minha família em Canoas, né? Parar de viver aquela vida de brigas, de alimentar vícios emocionais. Por que eu não mudava? Porque eu queria alimentar meus vícios emocionais. Eu queria alimentar minha crença de abandono e de fato eu ia ser abandonada se naquele momento, antes de reprogramar minhas crenças, eu tivesse mudado. Eu ia de fato
ser abandonada. Então, eu assumi minha família. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma família restaurada, eu tenho uma vida restaurada. E quando chegou no final desses 3 meses que eu vi que aquilo tinha dado certo na minha vida, eu, a Francine, que tinha tentado suicídio, que tomava pilhas de remédio, eu consegui. E o que eu pensei? Se eu conseguir, as pessoas também conseguem. Existem milhares de pessoas que estão vivendo isso. E eu preciso mostrar para elas que essa vida não é para elas, que existe sim uma vida abundante, uma vida extraordinária, e que se elas estão se conformando a viver uma vida limitada, elas não precisam se conformar com isso. E a partir disso, eu conheci o meu propósito de vida, porque antes eu trabalhava sem propósito nenhum. Eu trabalhava para tentar preencher o vazio que eu tinha, porque eu não sabia quem eu era. Então eu descobri o meu propósito de vida e hoje eu levanto da cama todos os dias com uma vida restaurada, vivendo uma vida extraordinária e podendo mostrar para as pessoas que essa vida existe. Então essa virou a minha missão de vida e esse foi o poder que o coaching teve na minha vida até hoje. Então é isso que eu gostaria de te trazer. Hoje, você vive a tua vida extraordinária ou você sente que você está vivendo limitações? Vamos pensar, se hoje você não está vivendo as tuas metas, os teus objetivos, os teus sonhos mais ousados, é porque algo te limita, sim ou não? Então, se hoje você não está vivendo a tua vida extraordinária, eu te convido a viver essa vida. Porque se você está aqui hoje, é para viver o extraordinário, o abundante. Já diz lá na passagem bíblica, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E foi para isso que você veio aqui. E se você não está vivendo essa vida hoje, eu te convido a viver. Eu tenho um método que vai fazer com que você viva essa vida.